abordando um tema, e provavelmente precisarei falar mais uma vez para encerrar, que diz respeito à polêmica que houve ontem e se estendeu ainda pela manhã de hoje, envolvendo a entrevista, um programa que o Fantástico levou ao ar no domingo passado. O Fantástico com o intuito de evidenciar que as mulheres transexuais presas ficam abandonadas no sistema, entrevistou um número significativo, mostrou várias mulheres trans presas, entrevistou outras tantas, apresentou um gráfico pizza, evidenciando os crimes pelos quais essas transexuais estão presas, uma parte significativa, roubos, havia lá uma indicação de furto, se eu não estou equivocada, uma parte significativa de tráfico, uma parte de associação para o tráfico. Não havia nesse gráfico pizza, tá? O gráfico pizza é aquele redondo que tem as separações. Não havia nenhuma indicação da prática de crimes sexuais. Em especial, não havia nenhuma referência a estupro de vulneráveis, nem a homicídio, especialmente homicídio de crianças. Por que eu estou destacando isso? Porque a matéria foi uma matéria muito longa. Os jornalistas que fizeram a matéria, porque assim, o entrevistador é o Dr. Drauzio Varela, mas ninguém acha que é o Dr. Drauzio que monta a matéria, que decide qual entrevista vai para o ar. Existe uma equipe técnica que faz essa análise. Então, esta equipe técnica, os líderes lá do jornalismo da Globo, que não são amadores, eles tomaram o cuidado de fazer um gráfico indicando os crimes nos quais essas pessoas transexuais estão envolvidas. Fizeram algumas entrevistas. Uma das pessoas entrevistadas, que no caso era uma pessoa detenta que atendia pelo nome de Lola, teve seu crime especificamente narrado. Eles disseram, Lola foi condenada por roubo. No entanto, quando entrevistaram uma pessoa presa que atende pelo nome de Suzy, não disseram por qual crime Suzy tinha sido condenada. Fizeram uma entrevista emotiva com Suzy, dizendo que Suzy havia 8 anos que não recebia visitas da família, que Suzy estava abandonada, que Suzy se casou no sistema e foi também abandonada pelo marido. Ou seja, qualquer ser humano que assiste aquela entrevista fica penalizada pela situação de Suzy. E toda a entrevista foi feita, toda a matéria foi feita para fazer crer que Suzy estava abandonada no sistema prisional por ser transexual. Esse foi o ponto, esse foi o centro da matéria. Eles esconderam o crime praticado por Suzy, vitimizaram Suzy e fizeram com que a população, que é uma população boa, que não é a população preconceituosa, que eles querem fazer crer que a população se sentisse tocada e começasse a querer enviar cartas, senhor presidente, para a pessoa presa que atende pelo nome de Suzy. De forma que, em um dia, essa senhora recebeu mais de 200 cartas. Ocorre que alguns jornalistas conseguiram levantar o processo pelo qual essa pessoa está presa. Essa pessoa foi condenada a 36 anos. Esses 36 anos, por força da limitação do Código Penal, foram reduzidos para 30 anos no STJ. Essa pessoa foi condenada, inclusive, com base em depoimento de familiares dessa pessoa, os familiares que foram colocados como algozes, os familiares que foram colocados como preconceituosos que abandonaram essa pessoa no cárcere. Esses familiares tiveram que cortar na própria carne e ir lá dizer que Suzy é perigosa para a sociedade, é perigosa para as crianças, que já tinha atacado mais de uma criança, e o caso que conseguiram comprovar foi um caso de uma criança de 9 anos de idade, que a mãe, carente, precisando sair para trabalhar, e o pai também, precisou deixar em casa, dormindo no quarto. E esse infeliz, que morava próximo, invadiu a casa da família e violentou uma criança de 9 anos, estrangulou uma criança de 9 anos, levou o corpo, e só devolveu quando o corpo estava podre. Eu quero saber onde é que está a transfobia.
de dizer o crime que essa criatura cometeu. A Rede Globo escondeu dolosamente, porque os roubos eles anunciaram. Fizeram a população entender errado, ficar contra a família da própria transexual. Todo mundo quis escrever carta para ela. Sabe o que fez a SAP, senhor presidente? Uma postagem. Quem quiser escrever carta para a Suzy, mande para o endereço tal. Aí eu fiz contato com o deputado Carlão, que sempre é muito gentil. Hoje entrei em contato com a SAP. Eu expliquei, gente, nós estamos diante de um agressor sexual de crianças. Como é que vocês vão entregar cartas com os remetentes, com os endereços? Essa criatura sai numa saída temporária, sei lá, vai na casa da pessoa. Quem estuda a mente do agressor sexual de criança sabe como é que eles pensam. Eles acham que a criança quer, que a criança está pedindo. Eles constroem uma maluquice irreal na cabeça deles. Vai entregar o endereço de gente boa, gente honesta, gente caridosa na mão dessa pessoa? Que brincadeira é essa? Aí eu passei o dia de domingo indignada. Eu não dormi de ontem para hoje e eu sou transfóbica. E eu estou agora boicotando carta para uma pessoa abandonada. A pessoa está lá porque estrangulou e violentou uma criança de 9 anos e foi aqui, foi provada, porque a tia disse que foi mais. E eu digo para os defensores da causa trans, vocês defendem um tipo desse? Prejudica a causa. As pessoas trans, não trans, brancas, negras, homens, mulheres, de qualquer religião, têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Para de passar a mão na cabeça de gente que comete crime grave. Eu não vou me abalar. Pode me chamar de transfóbica, pode chamar do que for. Eu vou trabalhar para proteger as crianças. E não é para pedir voto, não. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Mas queria falar sobre a deputada Janaína Pascoal, a colocação dela. Como é que a Rede Globo de televisão faz apologia de um criminoso que estuprou e matou uma criança de 9 anos? A Rede Globo deve estar com um caca na cabeça, né? Porque ultimamente, né? Não sei o que está acontecendo, eu estou doido. Quer dizer, a sociedade tem que sentir carinho. Não interessa o que o cara é, se é transexual, se é bicha, se é viado na minha época, né? Que agora viado põe roupa, vira o que quiser. Mas no meu tempo tinha tudo isso aí, mas todo mundo se dava bem, não tinha guerra igual ele tem agora. Agora é um absurdo isso aí, seja lá o cara que for. Quem comete um crime desse não pode ser levado para a televisão, endeusado, pô. É brincadeira uma coisa dessa. Nós estamos vendo a inversão de valores. Que inversão de valores que a gente vive. Tem que assistir isso aí. Drauzio Varela, fantástico, né? O cara matou uma criança de 9 anos e atacou outras também. Não foi só aquela, não, atacou outras. E a gente sabe que o cara, quando é assim, ele vai cometer outros crimes da mesma forma quando sair da cadeia. Não é o primeiro, não, saiu, ele mata. Saiu, ele estupra e mata. Sempre foi assim. O estuprador de criança, que mata criança, o estuprador que mata mulher, ele só sente vontade sexual quando a mulher está morrendo. Por isso que ele mata. Nós prendemos muito, alguns morreram, graças a Deus, em tiroteio com a gente, né? Mas é isso. E quando é criança é a mesma coisa. Ele só se sente sexualmente ativo quando a criança está morrendo. É por isso que ele mata. E o pessoal vai e defende. O pessoal, é um absurdo, uma inversão de valores nesse país, pelo amor de Deus. Não é o que é o problema sexual do cara, o cara faz o que ele bem entender. Agora, defender o bandido condenado, 30 anos de cadeia, é o fim da picada. Estuprador e assassino de criança. Coronel Telhada colocava aqui a foto, porque hoje ser policial, eu nem aconselho o cara a entrar na polícia, viu? Honestamente falando. Coronel Telhada, no meu tempo, um policial era morto, morria um monte de vagabundo, ele mais os amigos. Mas ninguém ia para o enterro não antes que o vagabundo rodasse. Não ia mesmo. Não ia mesmo. Ia trocar sirene, mas não ia mesmo. Hoje não. São 4, Coronel Telhada, são 4 policiais assassinados. 2 policiais civis, o Itaquera, o cara está trabalhando, foi morto. O outro, coitado, conheceram que era carcereiro.
É atacado, morto, levaram a arma dele. O policial militar de Bertioga. Também é outro negócio, né? Você está na polícia, você até os agentes... Você analisa que você está entrando numa guerra. Bandido não te perdoa, ele te mata. Eu até hoje sou idiota, quando eu vou para a praia, em algum lugar, eu vou com um revolvinho, com uma bolsinha, com um revolvinho na cintura lá, né? Porque eu sou mais macho que ninguém? Não é que sou mais macho que ninguém, não. Porque se eu for pego, eu sei que eu vou sofrer, né? Então, se eu tentar não sofrer, é melhor. Certo, Coronel Telhado? Você não tem salvação. Agora, o cara vai com a menina de 15 anos lá, levar num baile funk, pô. Pelo amor de Deus. Tá aí aquela policial, Juliane, aqui também em Paraisópolis, foi lá no bar, lá em Paraisópolis, foi sequestrado, torturado e morto. Esse policial, facada, paulada, ele foi morto a facada e a paulada. Foi morto a facada e a paulada. Parece que o BAEP lá da região já pegou um dos bandidos, né? E o outro lá, se o Coronel Telhado me permitir, puder colocar, como se mata um policial, né? Só que não tem pena de morte no Brasil, só tem para nós é pena de morte. Pode colocar aquele último policial que morreu ali? Como é que o cara escapa daquilo ali? Me permita, Coronel Telhado? Como escapa? Como é que você escapa disso? Quem é que escapa de uma situação dessa? E o cara ainda é deusado. Vai ter direito a salário de ficar em cana lá? Salário reclusão e um monte de coisa. Então, é uma inversão de valores. Deputada Janaína, não se... Realmente, você está de parabéns, defendendo as pessoas de bem. E é necessário que se defenda as pessoas de bem mesmo, nessa terra. É o fim do mundo que se endeuse bandido. Aqui no Brasil, você tem salário reclusão, o cara tem saída temporária, o cara tem sexo na cadeia, só aqui no Brasil que tem isso aí. O cara faz sexo na cadeia e faz filhos bandidos, transforma filhos bandidos. A criança nasce na cadeia, ela vai para onde? Qual é a saída que ela tem? Se ela aprende a conviver com os bandidos na cadeia. Aliás, até eles brincam, né, de mocinho bandido lá. Só que quem ganha sempre a luta é o filho do bandido, que é bandidinho, e o policial é o bandidão deles. Então é uma inversão de valor, nós estamos vendo que é o fim da picada. Agora, é o fim do mundo, nobre deputado. Uma colocação dessa é do Fantástico, né? Pelo amor de Deus. Endeusar um estuprador de criança e assassino de criança. Mandar correr. Não interessa o que ele faz sexualmente, isso é problema dele. Nós, policiais, não analisamos o que se faz da cintura para baixo, o que se faz da cintura para... O crime que o cara cometeu. O crime que o cara cometeu, senhor presidente. Ninguém analisa o que ele faz da vida. Isso é o problema dele. Agora, é o fim da picada em endeusar um bandido desse em rede nacional. Bom, é a inversão de valores, né? Está aí a Suzane Stroff, aí, né? Que é endeusada todo dia das mães, porque ela sai bonitona, com o namorado, não sei o quê. Ou então, quando ela namora com outra mulher na cadeia, casa na outra cadeia. É uma festa para ela, né? É uma festa. A ponto de outras virem fazer as mesmas coisas que ela fez. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Carlão Pignatari. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Mas eu vejo o grande equívoco que houve de todas as partes, tanto da Rede Globo, do Dr. Drauzio, que eu acho que ele foi induzido ao erro, não o conheço, não tenho documento para defendê-lo, mas a partir do momento onde você coloca uma criminosa, um criminoso, assassino de crianças, num jornal, numa rede nacional e mundial de televisão, eu acho que estão, no mínimo, nos tratando jocosamente, deputada Janaína, no mínimo nos tratando jocosamente. Fazer apologia a um crime bárbaro, como houve, porque não está lá porque é homossexual, ou porque é travesti, ou porque é molestador de menores, não. Está lá porque é assassino. E a Secretaria de Recintos Penitenciários, o papel dela é fazer com que esse preso, qualquer um que seja, cumpre até o fim a sua pena. Esse é o papel da Secretaria. Eu falei ao coronel que eu achei de mau gosto, o post que fizeram. Eu acho que eles poderiam fazer um post, sim, pelas centenas e milhares de telefonemas que receberam durante a semana toda, de pessoas sensibilizadas, ludibriadas pela Rede Globo de televisão, que fez de um assassino uma coitadinha ou um coitadinho. Então, eles poderiam, sim, ter feito um post, cartas para presos em São Paulo, no endereço tal, caixa postal tal, e ponto.
Não precisava fazer jocosamente, que eu acho que isso foi um erro grotesco da assessoria de imprensa da Secretaria, aquela caricatura para que pudesse manifestar. Acho que isso é uma coisa imperdoável. Imperdoável o que aconteceu. Nós temos que ter a sensação, né, de defesa da vida. Né? É isso que nós temos que ver. E vendo as reportagens, deputada Janaína, depois que a senhora me mandou os posts, que, graças a Deus, eu não tenho o hábito de assistir o Fantástico ou algum tipo de... no domingo à noite, eu não tenho esse hábito, então eu não vi a matéria. Né? Conheço o Dr. Drauzio há muitos anos, eu vejo que, nem para fazer defesa dele, eu acho que houve um erro enorme na direção daquele programa, de induzi-lo a um erro enorme, enorme. Né? E eu acho que a justificativa dele também foi pior ainda, né? Dizendo que ele não é médico, ele não é juiz, ele é médico, ele está lá para atender, mas depois de toda a repercussão, pelo menos se informar quem é aquela pessoa que ele enalteceu, que todo mundo ficou com dó com isso. Não é porque abraçou, por causa disso, por causa daquilo, não. É a sensibilização. O povo brasileiro, o povo latino, é muito sensível às pessoas abandonadas, às pessoas sozinhas, e foi isso, pelo que eu entendi, que deu a entender aquela reportagem. Mas acho que isso passa e nós temos que mudar. A deputada Janaína fez um pedido que eu fiz ao coronel Nivaldo Restivo, para que todas as correspondências enviadas ao coronel, ao preso, fosse tirado o remetente, para que não se possa correr nenhum risco de amanhã. A gente conhece a justiça, não sabe o que pode acontecer, pode ir numa saidinha e procurar ali uma daquelas famílias. Então, eu acho que esse problema, Janaína, deputada, está sanado. Eu acho que está resolvido, mas eu espero que a gente consiga mudar, inclusive o respeito das pessoas. Né? Nós não podemos mais ter inaltação. Eu vi o Conte Lopes dizer aqui, o deputado Conte Lopes, você enaltecendo um preso, um assassino, um criminoso. Isso não pode. Né? Enaltece as pessoas do bem, que fazem, como foram aqueles moradores lá da Baixada Santista, que estão lá há 70, 80, 100 horas trabalhando junto ao bombeiro, que o bombeiro fez um trabalho enorme ali. Né? Vi uma crítica outro dia do Rodrigo Bocardi no SPTV, que é uma crítica completamente... Não tem máquina para levar. Como é que tem máquina? Tem gente lá embaixo, tem gente morta. Como é que você pode pôr escavadeira para fazer? Você não sabe nem o que está falando. Então, essas pessoas têm que tomar muito cuidado no que dizem, porque eles fazem, sim, até hoje, a cabeça dos telespectadores. Somente isso, presidente, agradecer os deputados que se sentiram indignados, como eu me senti indignado. A minha mulher falou, assiste, olha o programa. Eu falei, eu não quero ver. Eu acho que pelos relatos da rede social já está bom demais de ver uma coisa dessa. Então, presidente, muito obrigado. E, havendo acordo de liderança, eu peço o levantamento... não, o deputado Douglas. Muito obrigado, presidente. Portanto, eu chamo nesse momento o deputado Douglas Garcia para fazer uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar todos os pares aqui presentes, caros deputados. Eu não iria falar, mas depois da declaração do Carlão, meus parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns pelo posicionamento do governo nessa casa. O que aconteceu foi um verdadeiro absurdo. Ontem eu obtive essa informação de que a Suzy, né, chamada Suzy, na semana passada eu tinha falado a respeito disso aqui na tribuna. Eu coloquei o meu descontentamento com relação ao que aconteceu por parte da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, e pedi para que esse tweet fosse removido, porque a população do Estado de São Paulo não aceita a vitimação, não aceita criar um romance, romantizar a história de bandidos. E eu nem sabia qual crime tinha cometido, eu não fazia ideia. Eu apenas vim aqui e expressei aquilo que eu achava completamente errado por parte do Estado, através da Secretaria de Administração Penitenciária. Por isso que eu fico muito feliz quando eu escuto o Carlão falando que também é do posicionamento do governo, que esse tipo de atitude não ocorra,
por parte da dita secretaria. E ontem, senhores, eu fui atacado o dia inteiro, basicamente, após a publicação, porque eu fui um dos que trouxe isso à tona, busquei a informação através de uma fonte fidedigna, uma fonte verdadeira, uma fonte confiável, e trouxe isso à tona. Após ataques e mais ataques, me chamando de fake news, inclusive alguns deputados aqui dessa própria casa fazendo ilações de gabinete do ódio, que só dissemina fake news, no final da tarde não tiveram sequer a cara de pau de me pedir desculpas. Não tiveram. Não vieram me procurar no Twitter, deputado, desculpa, o senhor falou a verdade. De fato, nós estávamos defendendo um estuprador de crianças. Muito fácil acusar, muito fácil falar mal, muito fácil ir às redes sociais e detonar a imagem. Mas depois, senhores, por uma questão de decoro, não quero dizer aqui o que colocaram entre as pernas, mas baixaram a cabeça e não vieram falar mais a respeito do assunto, porque perceberam que estavam mentindo. E quem estava divulgando fake news, mentiras a respeito disso, são os próprios detratores que, olha só, de uma forma ou de outra, estão passando a mão na cabeça de estupradores. A Rede Globo de televisão está passando a mão na cabeça de estupradores. Dane-se se é transexual, não estou nem aí, eu não estou falando aqui das condições sexual da pessoa. Podia ser hétero, podia ser trans, podia ser bi, podia ser, seja lá o que fosse, pansexual, como eles costumam dizer, qualquer coisa. É inadmissível a Rede Globo de televisão não vir pedir desculpas à família que ontem, no dia de ontem, viu o seu principal algoz ser finalmente tratado como deveria ser. Mas há semanas atrás estava assistindo na televisão o assassino de seu filho, de sua filha, de sua criança, de seu bebê, ser tratado como um herói. Vejam só a inversão de valores que esse país chegou. Tudo em nome de uma agenda politicamente correta. É claro que eles usaram a imagem, como o pessoal de esquerda costuma fazer, dela sendo uma transexual. Repito, isso pouco importa, porque o que eles queriam fazer é uma engenharia social em cima disso, para tentar taxar aquilo que nós consideramos de transfobia, perseguição. O Estado não liga para aquele que é transexual. Olha só como a população é ruim com aquele que é transexual, com aquele que é travesti. Balela, balela. Era um assassino que estava preso. E agora, a Rede Globo de televisão e todos aqueles que fizeram parte desse papel podre, que inclusive eu descobri que uma escola municipal lá da Paraíba, algumas crianças tiveram que escrever cartas para a SUS, algumas crianças, meu Deus do céu. Estou em contato com o deputado estadual da Paraíba, para que ele tome sim todas as medidas cabíveis a esse absurdo que aconteceu no nosso Brasil. E eu não vou descansar, seja transexual, seja heterossexual, seja o que for. As crianças precisam ser protegidas. E enquanto nós tivermos no aparato estatal pessoas que passam a mão na cabeça de pedófilos, que infelizmente acontece muito, principalmente nos núcleos de direitos humanos e à esquerda do nosso país, eu não vou descansar e levarei a verdade, custe o que custar. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a ordem dos oradores inscritos, quero chamar para o seu tempo final o deputado Gil Diniz. Questão do Fantástico, quero abordar no final aqui da minha fala, mas ainda na questão da segurança pública, queria deixar registrado aqui uma ocorrência, semana passada, salvo engano, na quarta-feira, voltando de São Mateus, estava eu, o sargento Marcelo, está aqui também, e nos deparamos com a seguinte ocorrência. Viatura de rota, número 91102, segundo tenente PM Matheus, cabo PM Elvis, cabo PM Marques e cabo PM Walter, envolvidos aí na ocorrência. O que aconteceu? O marginal roubou um Jeep na Avenida Itaquera, deputado Nascimento. E um taxista viu o assalto e avisou aí a viatura da Rádio Patrulha. E saíram
em um acompanhamento ali na Avenida Aricanduva. Pro azar, entre aspas, dos bandidos e para sorte do povo paulista, os dois bandidos, a dupla, colidiu com uma viatura de rota. Olha que sorte aí do povo de São Paulo. O que aconteceu? Desceram correndo, trocaram um tiro com os policiais citados aqui e foram para o saco. Morreram. Estive presente, cheguei 2 minutos depois, estava fresquinho ali, o olho do bandido ainda estava aberto ainda. A viatura do bombeiro chegou ainda, tentando reanimar, eu falei, calma, vai com calma. Muita pressa não. Porque é isso que a gente espera da polícia militar, da nossa força de segurança. Se é melhor que não cometa o crime, mas se cometeu, se render vai preso, se não se rendeu, vai para o saco. Então, parabéns para essa equipe de rota. Paramos lá novamente nessa ocorrência, mais uma vez na Avenida Aricanduva. Demos parabéns aí pelo trabalho. Já fiz um ofício elogiando a conduta dos policiais militares e a gente faz esse reconhecimento que é mínimo aqui dessa tribuna. Agora, entrando nesse assunto, comentei do Fantástico, né, dessa reportagem ridícula, hipócrita, criminosa. Discordo do deputado Carlão Pignatari, acredito que é uma posição pessoal do líder do governo. Só vou acreditar, e olha que a repercussão já foi gigante, hein? Que é uma posição de governo, quando o próprio governador se manifestar, virar público, como tem uma ocorrência com um policial civil, com um policial militar. Qualquer tipo de ocorrência que saia ali da normalidade, o governador vem correndo na rede social criticar a polícia militar, a polícia civil, os profissionais aqui da SAP. Então, governador, venha a público e repudie, por exemplo, esse post que a Secretaria de Administração Penitenciária fez, deputado Nascimento, colocando ali uma charge, uma imagem ali daquele condenado, dizendo, olha, quem quiser mandar cartas para Suzy, entre aspas, Suzy, mande para esse endereço aqui. Nos meus tempos de correio, não ia chegar carta não. Zero. Nenhuma. Pode mandar à vontade, 30, 40, 50, 60, não iria chegar nenhuma. Então é isso que é gestão? Eu sei que o governador não tem como controlar esse tipo de coisa, talvez foi uma empresa terceirizada, mas venha público. Nós já nos manifestamos ali, todo mundo criticando a posição da secretaria, o post continua lá. Não foi ali para todos os presos receberem ali a sua correspondência, não. Foi específico, deputado Nascimento. E como já foi falado aqui, o deputado Janaína colocou, semana passada foi o Douglas Garcia, deputado Douglas, que trouxe isso aqui. Aquela reportagem, ela, no mínimo, induz ao erro. Vai ali no coração do povo brasileiro, que ainda tem, muitas vezes, essa complacência com o criminoso. Mas é o que nós alertamos aqui, toda semana, todo mês, é a bandidolatria, é o culto ao bandido, é elevar o bandido aí a uma categoria moral que ele não merece, que jamais mereceu. O vagabundo, ele não deixa de receber visita porque ele é transexual. Ele não deixa de receber uma cartinha pela escolha que ele fez. Não. Olha o crime hediondo que ele cometeu. Estava lendo. A própria secretaria se manifestou depois. Homicídio doloso triplamente qualificado. Abusou sexualmente de uma criança de 9 anos, de um menino de 9 anos, o estrangulou, o matou, guardou ali, ficou com o corpo do menino, e só quando já estava podre,
foi lá e jogou perto da casa do pai da criança. Isso é uma aberração. Nem bandido aceita isso. A sorte dele é estar vivo ainda dentro do sistema prisional. Que bandido não aceita esse tipo de crime. E agora vir se lamentar, chorar, está arrependido. Eu não vi. Alguém viu o arrependimento? O doutor Drauzio falar em arrependimento? Ele fala, olha, cometi um crime, me arrependo, quero voltar. Cadeia é para o criminoso ficar longe da sociedade, deputado Nascimento, para não cometer esse tipo de crime novamente. E olha só, independente da sua, eu falo escolha sexual, tem quem fale orientação de gênero e tudo mais, isso não te dá salvo-conduto para você cometer essas barbaridades. Estava lembrando aqui a deputada Janaína, o menino Juan, lá em Brasília, que a mãe e a sua parceira o mataram cruelmente depois de arrancar o seu órgão sexual. Queriam que fosse uma menina. Arrancaram pele, olho, esquartejaram, colocaram dentro de uma mala, fizeram de tudo. E a grande mídia não fala. Não fala desse tipo de crime. Agora, se a gente não tem a internet para denunciar esse tipo de coisa, se a gente não tem o Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, para mostrar a realidade, que aquele canalha, que aquele bandido é um homicida, que aquele bandido é um pedófilo, que matou ali uma criança de 9 anos depois de abusá-la, o povo de São Paulo e o povo brasileiro vai ficar, olha, coitadinho, está 8 anos sem receber uma cartinha, sem tomar um abraço. Não foi por causa do abraço, não. Não foi por causa do abraço. É pela mentira, é pela indução. Já tem professora em escola pública, o Douglas falou aqui, lá na Paraíba, incentivando as crianças. Fico até com pena dessa professora, se fez de bom coração, se não sabia dos graves crimes que esse marginal cometeu. Então deixa aqui da tribuna da Assembleia Legislativa o meu repúdio à Rede Globo de televisão, à Secretaria de Administração Penitenciária. Coronel Restivo, venha público, fale aí se é a posição oficial da Secretaria. Governador João Dória, venha público, o senhor que é célere aí para criticar a nossa força de segurança, porque até aqui a única posição contrária a esse tipo de postagem por parte do governo, eu vi uma posição pessoal do Carlão Pignatari. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigada, senhor presidente. Esse tema realmente mexeu comigo, mas... com todos nós. Mexeu, entendeu? Porque eu acho que é a bondade... É inaceitável. É a bondade do povo brasileiro sendo manipulada, entendeu? Eu acho que... primeiro, Vossa Excelência me permite uma comunicação. Eu penso o seguinte, Excelência, a prova que não tem nada de transfobia é o fato das pessoas quererem acolher aquela pessoa que foi vitimizada pela matéria. Né? As pessoas quiseram escrever, porque agora querem construir toda essa nossa indignação, que é legítima, como se fosse transfobia. Como se o Brasil fosse um país transfóbico, como se as pessoas estivessem contra os direitos fundamentais do preso se corresponder, e não é nada disso, porque a reação só veio quando souberam o que estava acontecendo, e que a matéria escondeu, falou dos crimes dos demais e desse, justamente desse, um lobo em pele de cordeiro, a matéria escondeu. Né? Então, assim, isso precisa ser dito, e é muito importante deixar muito claro que isso não é ataque à imprensa. Não, isso é defesa da boa imprensa. Isso é exigir que a informação seja dada de forma transparente e correta. Né? A informação fornecida de maneira transparente e correta é um direito fundamental de todos nós. Então, isso não é ataque à imprensa. Vossa Excelência vai falar? Vou fazer uma breve comunicação. Depois eu peço. Vossa Excelência tem filhos, tenho filhos também, tem um de 11 anos e um que vai completar 9 anos. Um garotinho que morreu aí nas mãos desse criminoso. Tinha 9 anos também. E como é triste que algumas pessoas usem dessa nossa indignação, como pai, como mãe, para nos acusar de um crime que nós jamais cometemos.
Nós estamos repudiando esse ato torpe, esse crime vil. Então invertem aqui para proteger essa mídia que desinforma. Não, e utilizando um argumento econômico. Porque por que eles colocaram lá roubo, furto, tráfico, associação para o tráfico? Porque tem uma ligação com o econômico, para dizer que são pessoas vulneráveis que são obrigadas a praticar crimes para se sustentar, né? E a verdade é uma só. Vulnerável economicamente era a família que foi atacada, que precisou sair o pai e a mãe para trabalhar e não tinha quem ficasse com a criança. E o lobo, em pele de cordeiro, aproveitou para entrar e vitimar a criança, né? Não, concordo plenamente. Não estou brigando com Vossa Excelência, não. Eu estou só nervosa. Não, entendo, mas concordo. Olha a boa fé desse pai e dessa mãe, deixar ali o seu filho para ir trabalhar, confiante que os seus vizinhos, que a sua comunidade, até protegeria essa criança. E, novamente, lá vem esse marginal, comete esse crime abominável, está pagando a pena, e eles colocam essa narrativa como, aí mais uma vez, né? Olha, pobre, negro, da periferia está preso. Quando o crime foi sexual e contra criança, meu Deus. Contra criança. Para concluir, presidente, só deixar novamente aqui o nosso repúdio. Já fizemos aí uma moção de repúdio para a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, a Rede Globo de Televisão e a Secretaria de Administração Penitenciária. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, só para, antes de pedir o levantamento, eu gostaria que, além do depoimento, além da fala do deputado Gil Diniz em plenário, que já encaminhando à Secretaria de Administração Penitenciárias, também a fala de Vossa Excelência aqui nessa comunicação, também para a diretoria da Rede Globo de Televisão, para que eles tenham conhecimento do repúdio dos deputados aqui nesta casa. Obrigada, senhor presidente. Agradecendo, inclusive, o pronto atendimento do deputado Carlão Pignatari no pleito de retirar os remetentes das cartas, né, para que essas crianças ou as crianças das famílias que escreveram não sofram nenhum tipo de risco. Havendo acordo de lideranças, eu peço a Vossa Excelência o levantamento da presente sessão, Excelência.